Tá começando mais uma semana agitada no mundo rubro-negro e já de cara o clima nos bastidores promete render muita discussão. O Flamengo tem programação definida, jogador importante aguardando decisão na Justiça Desportiva, diretoria preparando movimentações para reforçar o elenco e ainda uma polêmica que colocou frente a frente dois nomes de peso do futebol brasileiro, Leila Pereira e BAP, em mais um capítulo da disputa por contratos de televisão e pay-per-view. A situação esquenta porque cada detalhe mexe diretamente com muito dinheiro e, claro, com o futuro do clube dentro e fora de campo. Começando pelo campo, o técnico Felipe Luiz, em conjunto com o departamento de futebol, organizou a semana de treinos de forma bem estruturada. Nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, o elenco se reapresentou cedo, às 9h30 da manhã, e assim será até o fim da preparação. A terça-feira será de descanso geral, mas de quarta até o sábado o grupo volta a trabalhar sempre no mesmo horário matinal. No sábado, depois da última atividade, o time viaja rumo a Caxias do Sul para encarar o Juventude no domingo, às 4 da tarde. A ideia é manter a rotina, evitar surpresas e garantir que os atletas cheguem com a intensidade certa para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a torcida já dá um show fora de campo. Mesmo faltando mais de uma semana para o confronto decisivo contra o Estudiantes de La Plata pela Libertadores, já são mais de 30 mil ingressos vendidos para o Maracanã. A procura está tão alta que dificilmente os bilhetes chegarão ao público geral. A tendência é de esgotar ainda durante a venda exclusiva para sócios torcedores. Isso mostra, mais uma vez, a força da nação, que transforma o Maracanã em um caldeirão e cria aquele ambiente único que empurra o time dentro das quatro linhas. Os torcedores sabem a importância do duelo e não querem perder a chance de empurrar o Flamengo em busca da vaga. Mas nem só de arquibancada vive o noticiário. Nos bastidores da diretoria, o nome de Tati Castellanos volta a ganhar força. O atacante argentino, que estava na mira na última janela, pode finalmente entrar em negociação. Na época, a Lazio, clube detentor dos direitos, enfrentava problemas de transfer ban e não tinha como contratar um substituto, o que inviabilizou qualquer acerto. O Flamengo chegou a fazer uma boa proposta, tanto para o jogador quanto para os italianos, mas sem a possibilidade de reposição, não havia negócio. Agora, com o fim da punição e a janela europeia encerrada, a situação muda de figura. É verdade que o mercado está fechado, mas nada impede que as partes deixem tudo apalavrado para ser concretizado assim que reabrirem as inscrições. Resta saber se o Flamengo ainda manterá o mesmo nível de interesse e se a Lazio estará disposta a negociar. Enquanto essa possibilidade não se resolve, outra questão bem mais urgente envolve Bruno Henrique. O atacante recebeu recentemente uma dura punição, 12 jogos de suspensão e uma multa pesada de R$60 mil. A defesa do jogador, porém, não ficou parada e deve entrar com pedido de efeito suspensivo já nos próximos dias. A ideia é simples: permitir que o camisa 27 siga atuando normalmente até que aconteça o novo julgamento no pleno, quando o clube espera reduzir a pena. A expectativa é que o recurso seja aceito, e com isso Bruno Henrique esteja liberado para enfrentar Juventude, Estudiantes, Vasco, Corinthians e quem mais vier até lá. A torcida confia que tudo se resolva rápido, porque perder o atacante nesse momento da temporada seria um golpe duríssimo para as pretensões do time. Se dentro de campo a luta é para manter o elenco forte, fora dele a batalha política envolve cifras milionárias. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está furiosa com a postura do Flamengo. Tudo começou quando o vice-presidente rubro-negro, BAP, decidiu contra-atacar e questionar os termos do acordo firmado entre os clubes da Libra e a Rede Globo pelos direitos de transmissão do pay-per-view. Segundo ele, o Flamengo estaria perdendo cerca de dezenas de milhões de reais por ano com o modelo atual. Inconformado, BAP enviou ofício pedindo que a emissora suspendesse os pagamentos até que o contrato fosse revisto. Essa postura direta e agressiva deixou outros dirigentes irritados, especialmente Leila, que teria sido peça-chave para costurar o acordo com a Globo desde o início. E não é de hoje que essa divergência existe. Em conversas anteriores, a própria Leila teria admitido que, durante as reuniões da Libra, quando várias propostas de transmissão estavam sendo apresentadas, foi ela quem defendeu que os clubes acelerassem o processo e fechassem com a Globo.
Para ela, era mais interessante garantir logo o espaço na principal emissora do país do que perder tempo analisando alternativas. Os demais acabaram concordando, e o contrato foi fechado. Agora, com o Flamengo questionando os termos e exigindo mudanças, Leila se vê diretamente contrariada e, claro, não gostou nada de ser exposta nessa situação. O ponto central da discussão é claro: enquanto a maioria dos clubes considera o acordo vantajoso, o Flamengo alega estar recebendo muito menos do que deveria em relação ao tamanho da sua torcida, audiência e impacto comercial. O rubro-negro entende que está deixando dinheiro na mesa, enquanto outros se beneficiam dessa divisão. Para os adversários, quanto mais equilibrado melhor, mas para o Flamengo a questão não é ter mais ou menos que os outros, e sim receber exatamente o que lhe cabe. Essa divergência de interesses deixa o clima pesado, porque cada clube puxa a brasa para o seu lado e ninguém quer abrir mão de receita. O resultado é que o embate extrapola o campo político e já começa a gerar ruídos entre dirigentes. Leila, que foi fundamental no alinhamento com a Globo, vê a postura de BAP como uma afronta. BAP, por sua vez, não aceita que o Flamengo seja colocado em posição de desvantagem e promete lutar até o fim por uma revisão justa. Essa queda de braço ainda vai dar muito o que falar, porque envolve poder, prestígio e, sobretudo, dinheiro. E se tem uma coisa que a gente já aprendeu no futebol brasileiro é que, quando o assunto é dinheiro, ninguém dá ponto sem nó. O torcedor acompanha tudo isso sabendo que, por trás das polêmicas, está em jogo a saúde financeira do clube. Não se trata apenas de vaidade de dirigentes, mas de milhões que poderiam ser investidos em reforços, infraestrutura e no próprio elenco. A torcida pode até pensar que o Flamengo já tem muito dinheiro, mas a lógica é simples: não importa se o caixa está cheio ou não, o que importa é garantir o que é de direito. Se o clube gera maior audiência, se arrasta multidões e mantém a maior base de torcedores do país, é natural exigir uma fatia compatível com esse tamanho. E é exatamente esse o discurso que BAP tem levado adiante, custe o que custar. Esse cenário deixa claro que a temporada rubro-negra vai muito além das 4 linhas. Entre treinos definidos, ingressos esgotando, negociações internacionais e disputas jurídicas, o Flamengo segue sendo protagonista absoluto dentro e fora de campo. Cada movimento, cada decisão e cada palavra de um dirigente ecoa e gera repercussão, seja para animar a torcida, seja para irritar adversários diretos. O que resta agora é acompanhar como essas frentes vão se desenrolar nos próximos dias, com a bola rolando no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ao mesmo tempo em que as batalhas administrativas continuam nos bastidores. O clube sempre está no centro das atenções, seja pela força de sua torcida, pelas brigas institucionais ou pelas negociações que mexem com o mercado internacional. E é exatamente isso que mantém a nação rubro-negra ligada 24 horas por dia, porque no Flamengo não existe calmaria, tudo é vivido na base da intensidade máxima. Voltando ao campo, a preparação para enfrentar o Juventude no domingo segue sendo tratada com muito cuidado. O fato de o jogo acontecer em Caxias do Sul já traz uma particularidade que preocupa o departamento de futebol: o gramado. O estádio Alfredo Jaconi é conhecido por ser difícil, pesado, e o Juventude costuma usar bem esse fator para complicar os adversários. A comissão técnica de Felipe Luiz já deixou claro para os jogadores que não se trata de um duelo comum, e sim de uma partida onde a concentração precisa ser absoluta. O Flamengo entra como favorito, mas a comissão não quer ver o time cair na armadilha de acreditar que só a superioridade técnica vai bastar. O treino diário pela manhã é justamente para dar mais tempo de recuperação e ajustar detalhes de posicionamento e estratégia. Enquanto o elenco trabalha, o torcedor se organiza para invadir o Maracanã na semana seguinte contra o Estudiantes. É impressionante como a venda de ingressos para esse jogo mostra a relação única entre time e torcida. 30.000 entradas vendidas em tão pouco tempo é um número que não se vê em qualquer clube, mas no Flamengo já virou rotina. E se por um lado isso enche de orgulho, por outro também gera uma frustração em parte da torcida, que muitas vezes não consegue comprar ingressos justamente pela alta procura. O clube tenta equilibrar a distribuição entre diferentes categorias de sócios torcedores, mas a verdade é que a demanda é sempre muito maior do que a oferta. Isso só reforça o tamanho do Flamengo e o quanto ele ultrapassa os limites do Rio de Janeiro, arrastando apaixonados de todo o Brasil e até do exterior.
No mercado, o nome de Tati Castellanos ainda é um dos mais comentados. A possibilidade de o Flamengo finalmente conseguir avançar em um acerto com a Lazio abre espaço para projeções de como ele poderia se encaixar nesse elenco. O atacante argentino tem características que agradam muito à comissão técnica: mobilidade, boa finalização e capacidade de atuar em diferentes funções no ataque. O interesse não surgiu por acaso, e sim de uma análise feita desde a última temporada. O entrave foi o transfer ban da Lazio, mas com essa situação resolvida, existe chance concreta de um entendimento. Mesmo sem poder registrar jogador agora, a diretoria rubro-negra já trabalha com o planejamento futuro, porque sabe que em janeiro a temporada ainda estará em andamento e pode ser decisiva. Garantir reforços de peso é sempre uma forma de se antecipar aos problemas que podem surgir com lesões, suspensões ou até saídas inesperadas. E por falar em suspensões, a de Bruno Henrique segue sendo um dos assuntos mais delicados. Uma pena de 12 jogos em pleno momento decisivo do calendário não pode ser tratada como algo menor. A defesa já deixou claro que vai lutar até o fim para reverter ou ao menos diminuir a punição. O pedido de efeito suspensivo tem tudo para ser aceito, já que não se trata de um crime grave, e sim de uma situação interpretativa. A expectativa da diretoria é que o camisa 27 siga jogando enquanto aguarda o novo julgamento. Para a torcida, isso é essencial, porque Bruno Henrique é muito mais do que um jogador, ele é símbolo, é referência e é aquele atleta que sempre aparece nos momentos grandes. A imagem dele correndo pela ponta, ganhando na velocidade e decidindo partidas virou sinônimo de Flamengo vencedor. Perder esse tipo de peça seria um baque não apenas técnico, mas emocional. Nos bastidores administrativos, a novela envolvendo Leila Pereira e BAP segue ganhando novos capítulos. A presidente do Palmeiras não esconde sua insatisfação com o movimento do Flamengo de questionar os contratos da Libra. Para ela, o acordo com a Globo foi um avanço que não poderia ser colocado em xeque. Para o Flamengo, no entanto, o que está em jogo é muito maior, trata-se da luta por uma divisão justa que reflita o real tamanho de cada clube no cenário nacional. A divergência é clara. Enquanto a maioria prefere manter a estabilidade e garantir um valor que já consideram satisfatório, o Flamengo olha para os números de audiência, para os índices de engajamento e para a força de sua torcida e conclui que está sendo lesado. Esse embate entre Leila e BAP simboliza um choque de visões sobre o futebol brasileiro. De um lado, dirigentes que acreditam na necessidade de uniformizar ao máximo a distribuição de receitas, alegando que isso fortalece o campeonato como um todo. Do outro, a diretoria rubro-negra que defende o mérito, a valorização proporcional ao que cada clube representa de fato no mercado. Nenhum lado parece disposto a ceder, e o torcedor já percebeu que essa disputa pode se arrastar por muito tempo. Leila tem respaldo dos clubes que se beneficiam do modelo atual, enquanto o Flamengo conta com sua própria força, que não depende de alianças, mas da grandiosidade de sua marca. O curioso é que, em outras épocas, o Flamengo chegou a ser criticado por não se envolver em debates mais amplos do futebol brasileiro. Hoje, quando decide enfrentar de frente uma questão que envolve todos, acaba sendo visto como vilão. Isso mostra como é difícil encontrar consenso em um cenário onde os interesses são tão distintos. O que está claro é que o rubro-negro não aceitará um papel de coadjuvante em negociações que impactam diretamente no seu caixa. E se para isso for necessário comprar briga com outros presidentes, o clube não hesitará. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que a temporada segue a todo vapor. O torcedor vive essa montanha-russa de emoções, um dia comemora a possibilidade de reforço estrangeiro, no outro se preocupa com uma suspensão pesada, em seguida vibra com a lotação do Maracanã e, logo depois, acompanha um embate político que pode mexer com as finanças do clube por anos. O Flamengo tem essa peculiaridade de ser gigante em todas as frentes. Nada passa despercebido, nada é pequeno, tudo ganha proporções nacionais. E é justamente por isso que a cobrança é tão grande. Se o time tropeça, logo surgem críticas de todos os lados. Se a diretoria bate de frente com outros clubes, chovem análises e opiniões. Mas essa é a realidade de quem é o maior. O Flamengo não tem como viver escondido, não tem como atuar nos bastidores sem que isso se torne notícia. O clube é uma vitrine permanente, e tudo o que acontece nele repercute em escala muito maior.
Essa visibilidade é um privilégio, mas também um fardo que exige cuidado e estratégia. O que se pode afirmar com certeza é que a semana rubro-negra não será nada monótona. Cada treino, cada entrevista e cada movimento administrativo é acompanhado de perto. Felipe Luiz, em seu início de trajetória como treinador, também sente esse peso. Ele não comanda apenas um time de futebol, comanda uma instituição que move multidões. Sua responsabilidade vai além de escalar 11 jogadores, envolve gerir um elenco cheio de estrelas, lidar com pressões externas e entregar resultados à altura do que o clube representa. Essa combinação de fatores torna cada dia no Ninho do Urubu uma preparação não só para o próximo jogo, mas para o futuro do Flamengo. A expectativa para os próximos capítulos é alta. O torcedor quer ver Bruno Henrique em campo, espera novidades concretas sobre Castellanos, aguarda o desempenho contra o Juventude e sonha com uma grande atuação contra o Estudiantes no Maracanã lotado. Ao mesmo tempo, observa com atenção o duelo político de bastidores, porque sabe que ali também se decide parte do destino do clube. O Flamengo é gigante porque consegue ser protagonista em todas essas frentes, e é por isso que, mesmo quando não tem a bola rolando, segue sendo o assunto principal em qualquer roda de conversa sobre futebol no Brasil. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado da bola ferve mais uma vez e os bastidores do futebol brasileiro estão em polvorosa. Nos últimos dias, surgiram fortes rumores de que Caio Jorge, jovem e talentoso atacante do Cruzeiro, está forçando sua saída do clube mineiro para acertar com o Flamengo. Fontes próximas ao jogador afirmam que o desejo de vestir a camisa rubro-negra já vem de alguns meses, e que o staff do atleta estaria trabalhando nos bastidores para viabilizar a transferência o quanto antes. Caio Jorge, que vem se destacando com gols e assistências, se tornou uma das peças mais valiosas do elenco celeste. O atacante, conhecido pela velocidade, faro de gol e capacidade de decisão em momentos cruciais, despertou o interesse de diversos clubes do país e até do exterior. No entanto, parece que a preferência do jogador está definida, ele quer vestir o manto sagrado do Flamengo. O burburinho nos corredores da Toca da Raposa é intenso, com torcedores divididos entre a frustração pela possível saída de um ídolo em formação e a compreensão da ambição do jovem atacante. No Flamengo, a chegada de Caio Jorge é vista como um reforço de peso. Com o time carioca em busca de se manter competitivo em todas as frentes, o atacante chegaria para fortalecer o setor ofensivo e oferecer novas opções ao treinador. Fontes extraoficiais afirmam que as negociações estão avançadas e que um acerto pode ser anunciado a qualquer momento, causando impacto imediato no mercado de transferências. Enquanto isso, a torcida celeste acompanha apreensiva, torcendo para que Caio Jorge mantenha seu foco até o final da temporada e contribua com a equipe, mas já começando a se despedir de um dos talentos mais promissores que surgiram no Cruzeiro nos últimos anos. Do outro lado, o Flamengo sonha com a confirmação de um reforço que pode mudar o ritmo de sua temporada e deixar a concorrência ainda mais atenta. No meio desse jogo de interesses, resta ao público aguardar os próximos capítulos desse verdadeiro burburinho que promete mexer com os corações de torcedores de Minas e do Rio de Janeiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!